Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje eu vou lhe apresentar 12 clássicos curtos e gostosos para que você leia em 2025. Ou seja, eu vou lhe dar um livro por mês para que você possa, neste ano, elevar o nível das suas leituras sem se matar com livros que sejam muito difíceis, caso você seja iniciante ou tenha pouco tempo. Então você não vai ter mais desculpas para não ler grandes clássicos da literatura neste ano, depois deste vídeo. Sai um pouquinho atrasado, é verdade, então você vai precisar ir ler 2 livros em um único mês para que você consiga acabar 2025 com os 12. Mas dá, pelo amor de Deus. Alguns livros aqui você consegue ler em um dia, literalmente. Beleza? Antes de começarmos, porém, aqui na descrição do vídeo está o link para a minha lista de e-mails. Coloque seus dados e você passará a receber e-mails quase diários, analisando grandes obras da literatura e outras cositas más. É de graça, então, por favor, além de ser de graça, é uma segunda fonte de conteúdos. E lá você encontra outros links também, meu Substack, meu Instagram, alguns produtos. Então, fique à vontade para pulsar ali embaixo, tá bom? Vamos lá então. Como é que surgiu a ideia para este vídeo? É muito simples. Muita gente diz que quer ler clássicos, mas tem medo de não entender os livros, porque são muito difíceis, tem medo de encará-los, porque são muito grandes, e dizem que não tem tempo. Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, mas se você fizer um esforcinho pequeno, você consegue, sim, bastante tempo para ler, nem que seja em momentos não apropriados, como, por exemplo, o que eu fazia antigamente, ler no ônibus, ler no metrô, ler no trem. Seja como for, os livros aqui são grandes clássicos da literatura, porém com uma linguagem acessível que vai te dar, né? Vai dar para o leitor iniciante um pouquinho de desafio, às vezes um desafio um pouco maior, porém são plenamente compreensíveis até mesmo para leitores iniciantes que têm pouco tempo. Essa aqui é a ideia, é lhe dar acesso à literatura de alta qualidade, mas que não exija tanto assim de você agora. A lista é bastante sortida, tenho autores da Rússia, do Brasil, da Inglaterra, da Escócia e por aí vai, beleza? Não há um gênero definido, então você vai encontrar livros aqui que vão desde histórias de detetive até livros literalmente inclassificáveis. E vamos, sem mais delongas, à lista. Vamos começar então com nosso querido Alienista, de Machado de Assis. Esse foi um dos primeiros livros de Machado que eu li, e eu o li justamente porque ele era pequeno, ele é curto, ok? O vocabulário desse livrinho aqui não é dos mais fáceis e acessíveis. Então, se você for alguém muito iniciante, pode ser que o livro lhe apresente alguns problemas, não porque Machado seja obscuro, não porque ele seja prolixo, mas sim porque a educação linguística no Brasil é muito pobre. Eu recebi uma educação muito pobre na minha infância e juventude, e quando eu fui ler Machado mais velho, eu apanhei um pouquinho. Mas qual é a parte boa desse livro? Primeiro, ele é muito curto. Segundo, a história é tão absurda e engraçada que você continua lendo, nem que seja para dar risada. Então, é um livro que tem uma trama mais pegada, ok? De forma que até o leitor mais iniciante vai querer continuar lendo, porque ele vai querer descobrir o que vai acontecer em seguida, tá bom? Qual é a história basicamente? Dr. Simão Bacamarte é um grande erudito, um grande homem de ciência, que inclusive escolheu até mesmo a esposa com critérios científicos, ou seja, ele notou que ela tinha boa digestão, que ela dormia bem e que ela era feia, de forma que a sua feiura não atrapalharia a sua inteligência, fazendo com que o seu sangue ficasse no cérebro e não descesse para outras partes, se é que você me entende. O Simão Bacamarte, então, tendo escolhido a esposa por critérios científicos, começa a pesquisar a natureza da loucura. E quanto mais ele estuda a natureza da loucura, mais ele começa a achar que todo mundo é louco. De forma que ele vai enfiando todo mundo que ele encontra pela frente em um certo manicômio que ele construiu à custa de palavras difíceis que jogou na cara de políticos imbecis. Então você vai ter ali não só uma sátira ao cientificismo, coisa muito em voga na época do Machado, e até hoje, vamos ser sinceros, mas também conchavos
entre políticos, interesses mesquinhos e a boa e velha loucura sem pé nem cabeça que abunda neste Brasilzão. Então, é um livro engraçado, é um livro magistralmente bem escrito. Machado de Assis é um dos autores estilisticamente mais engenhosos da história, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então você vai ter acesso ao nosso maior escritor de forma bastante engraçada, gostosa e desafiadora na medida certa. Agora vamos pular para algo completamente diferente. O Hobbit de Tolkien. Hobbit, essa edição que eu tenho aqui é uma edição bem vagabundinha, vamos ser sinceros, né? E é em inglês, então eu não achei a minha edição em português. Porém, o livro, se você pegar, o Alienista deve ter umas 100 páginas, 90 páginas. Essas edições aqui são essa edição da Antofágica, então o livro é menor. Se fosse no tamanho mais comum de livros, cara, chegaria a ter 60 páginas, tá bom? Nessa edição tem 290 páginas, mas, cara, são 10 linhas de texto por página. Então, umas 90 páginas, tá? O Hobbit deve ter umas 100 e pouquinhas páginas, porém, é um dos livros mais fluidos que você vai ler na sua vida. Realmente, este livrinho aqui é um daqueles que você pega para ler e não consegue parar. Se você chegou a ler outras coisas do Tolkien, O Senhor dos Anéis, O Silmarillion, você vai ficar abismado com a facilidade com que você lerá o Hobbit, ok? Não há aqui exageros de descrição, não há arroubos retóricos nos quais o Tolkien, né, acaba caindo um pouquinho. No Senhor dos Anéis, é um livro perfeitamente escrito, é um negócio impressionante, tá? É um dos livros que mais me deram prazer puro com a leitura. E a história é aquela que, cara, acho que todo mundo sabe, pelo menos, os contornos. Bilbo Bolseiro, no belo dia, a sua casa é invadida por uma trupe de anões que lhe dizem que ele foi escolhido para ser o ladrão em uma quest, em uma aventura que consiste basicamente em reclamar o tesouro que tinha sido roubado pelo dragão Smaug. Então, junto com os anões e um pouquinho do mago Gandalf, Bilbo sai da sua casa e vai enfrentar todo tipo de desgraça, calamidade e encontrar todo tipo de criaturas maravilhosas que vão desde trolls até um sujeito que vive na floresta e vira um urso, a fim de, no final das contas, bater de frente com o dragão e descobrir que ele é muito mais do que um burguês de classe média barrigudo. Ele tem potências que ele nunca imaginaria ter. Tá? Então, é um baita livro. Isso aqui serve para adolescentes, para crianças e para adultos, porque é um grande clássico da literatura e dá prazer a todos que o leem. O jogador do Dostoiévski, ok? Um jogador, né? Perdão. Dostoiévski, para quem não sabe, foi viciado em jogos a vida inteira. Ele mais de uma vez perdeu tudo o que tinha na jogatina. Mais de uma vez ele teve certeza absoluta de que conseguiria reaver tudo o que tinha perdido no jogo, com o jogo, e perdeu de novo tudo com o jogo. Mais de uma vez ele mandou cartas desesperadas a escritores, a amigos, humilhando-se porque lhe faltava dinheiro e, em grande parte, por conta do jogo, ok? Então, se existia alguém capaz de escrever um livro sobre a psicologia de um viciado, esse era Dostoiévski. Não só porque ele era Dostoiévski e tinha um dos maiores talentos para a literatura de todos os tempos, mas também porque ele mesmo era um viciado. Ele mesmo sabia que não é assim tão fácil você simplesmente largar aquela desgraça. Então, Um Jogador é um livro no qual você encontra algumas características do Dostoiévski, algumas características pelas quais ele ficou famoso. Você vai encontrar os meandros e as intricâncias psicológicas, você vai encontrar desgraça, né? Você vai encontrar aquele mergulho na psicologia mais irracional do homem, mas você também irá encontrar momentos de diversão. Você irá encontrar o prazer lendo, porque Dostoiévski, sendo uma boa cria de Dickens, de Balzac, ele sabia escrever para prender a atenção do leitor e lhe dar prazer também. Então não imagine Dostoiévski que é só desgraça, Dostoiévski sabe ser engraçado, Dostoiévski sabe ter humor também, e acima de tudo, sabe contar uma boa história. Então, essa é uma bela introdução a Dostoiévski. É curto,
Ele tem 200 páginas, mas, de novo, uma edição pequena. Existem algumas estilogravuras aqui também, nessa edição da 84. Cara, um baita livro, baita introdução dos Dostoiévski. Já que estamos nos russos, não tem como não falar de A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Como é que foi a história desse livro aqui? Tolstói, em certa altura da sua vida, depois de ter escrito Ana Karenina, Guerra e Paz e outras grandes joias da literatura mundial, renegou toda a sua obra literária, porque renegou também a religião ortodoxa russa, criou a sua própria religião, o tolstoianismo, e queria, inclusive, se livrar dos direitos autorais de todos os seus livros. Depois de uma briga encarniçada com a mulher, ela conseguiu fazer com que metade dos direitos ficasse com a família e o resto ele liberasse. Né? Turgenev, um outro grande escritor, no seu leito de morte, escreve uma carta a Tolstói e lhe implora, basicamente, cara, volte a escrever literatura, por favor. Tolstói não só renega a sua obra, mas para também de escrever literatura. Depois que ele recebe a carta do Turgenev, que tinha sido um longo amigo e rival, amigo/rival, ele resolve escrever mais uma vez, e o resultado é a morte de Ivan Ilitch. Esse livro foi uma das obras mais devastadoras para mim. É curto, você lê rapidamente. Tolstói tem um estilo cristalino, extremamente acessível. Ele também tinha essa crença de que o artista não poderia ser hermético, ele tinha que ser acessível ao homem comum, por assim dizer. Então, qualquer pessoa consegue ler esse livro. E o impacto que ele teve sobre mim foi gigantesco, porque ele provou que você pode ter uma vida absolutamente bem-sucedida, perfeita, correndo nos trilhos da mais augusta glória mundana, e ainda assim ser uma vida inútil, falsa, vazia e superficial. Tá? Basicamente é a história de um sujeito que descobre uma doença terminal, descobre que tem poucos dias de vida, e à luz da morte iminente, vai descobrindo como tudo que ele tinha de sucesso, de família, de amigos, é meio que falso. E aí ele é obrigado a encarar a morte de frente. É um daqueles livros que podem recalibrar sua vida, literalmente falando. Curto para um caramba. Ele é fluido, eu diria que ele é gostoso no sentido de que você quer continuar lendo, mas é uma experiência dolorosa, mas que também pode ser transformadora. Baita livro. Não tem o que falar. Vamos partir para algo um pouquinho mais leve, né? Um Estudo em Vermelho, do Arthur Conan Doyle. O primeiro livro no qual surgiu a figura mitológica do Sherlock Holmes. Eu não acho que esse seja o melhor conto do Sherlock Holmes. Muitos dizem que é o Cão dos Baskerville. Na verdade, não é um conto, perdão, é uma novela. É um romance, porque ele aqui deve ter 180 páginas. Um negócio que você lê em um dia, 2 dias se você quiser, tá? Então, parte da história, o começo ali é a apresentação do Holmes, é como ele conhece o Watson, é ele apresentando, ou o Watson tentando descobrir que raio aquele cara fazia, e nós descobrindo quais são os seus métodos, como é que ele vive e quais são as suas teorias para descobrir crimes. E a segunda parte da história é todo uma trama de fundo com Mormons, para que nós possamos entender quem de fato tinha matado o indivíduo do começo do livro. Aqui você vai ser apresentado alguns tipos de deduções, como por exemplo, o Holmes deduz várias coisas a partir das pegadas dos sujeitos, deduz outras coisas a partir da aliança, a partir da inscrição feita com sangue na parede. Então, é uma bela introdução ao universo do Holmes, que é um universo bastante amplo, ok? E que não para com o Holmes. Existe toda uma gigantesca tradição de literatura policial que não é começada com Sherlock Holmes, mas é cristalizada com ele e hoje em dia é simbolizada por esse detetive que é o personagem mais adaptado para outras mídias de todos os tempos. Então é tipo dever seu ter lido pelo menos algo dele. Memórias de um sargento de milícias. O Manuel Antônio de Almeida foi um carioca que escreveu esse livro aqui meio que às pressas, nas coxas, muitas vezes enquanto ele estava no meio do trabalho, né, com o revisor, perdão, o editor no seu cangote, mandando ele escrever rápido porque a coisa tinha que ir para o prelo, né? E 2 coisas sobre esse livro. Primeira coisa, o apelido do Manuel Antônio de Almeida era Maneco.
Ninguém que tenha apelido de maneco pode escrever um livro ruim. É assim, impossível, tá? É uma lei biológica, física e química da natureza. Segundo, Manuel Antônio de Almeida foi um dos sujeitos que mais influenciaram ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Então, você pode ter certeza de que vai estar lendo um sujeito que sabia o que estava fazendo quando escrevia. Beleza? Então, qual é a trama básica do Memórias de um sargento de milícias? Não tem muita trama, não é uma história com o personagem principal, que tem um arco bem desenvolvido, ao final do qual ele vai ter descoberto algo sobre si mesmo, sobre o mundo. Na verdade, são meio que flashbacks da vida de um malandro, ok? De um sujeito que se movimenta ali pelo submundo do Rio, só que numa época bastante anterior à nossa. É um raio-x da sociedade imperial que não foca nas grandes figuras do império, mas sim na gente comum, ok? No populacho. Então é uma história extremamente bem contada, com algumas cenas muito absurdas e um humor que vai da primeira até a última página. É um livro que consegue escapar a uma amargura que às vezes parece onipresente assim na literatura brasileira, que lá tem suas razões, mas que chega uma hora que cansa. Então, este livro aqui, ele é solar. É um livro com um otimismo, talvez irracional, sei lá, mas que pelo menos lhe causa alegria quando você lê. Então, de novo, não há como um livro escrito por um cara chamado Maneco, que influenciou Machado de Assis, e conta a história de um malandro ser ruim. Então é o Brasil no seu mais profundo suco de Brasil. Tá aqui, leia. Cara, ele deve ter 250 páginas, mas é uma edição, de novo, pequena, tá? Se fosse uma edição com tamanho mais normal, deveria ter umas 120 páginas, algo por aí. Coisa que você lê em 3 dias. Ok? Beleza. Já que estamos falando de absurdo, vamos partir para a Rússia outra vez. O Nariz, de Nikolai Gogol. O Nikolai Gogol se dizia um satirista forçado. Né? Ele dizia que ele não queria escrever sátiras, ele não queria escrever coisas que fossem engraçadas só porque são engraçadas. Ele queria moralizar a sociedade. Aliás, a literatura russa dessa época, a época de ouro da literatura russa, era uma literatura engajada nesse sentido de nós temos que causar algum tipo de mudança real no mundo. Especialmente porque, ao longo desse tempo, havia muita censura na Rússia. O que quer dizer o seguinte: O Nariz é um livro que vai fazer você rir. É inevitável. Ele vai fazer você rir pelo puro e incontrolável absurdo da história. E como é a história, basicamente? É a história de um sujeito que, no belo dia, acorda, olha para o espelho e descobre que está sem nariz. Então ele fica desesperado, sai à rua para tentar descobrir o que tinha acontecido com o seu nariz, vai até a polícia. E no meio do caminho ele encontra o seu nariz, o próprio, todo pimpolho, andando na rua, com um sobretudo, uma roupa de oficial. E não só isso, ele descobre que o seu nariz não só está se passando por alguém normal, né, por uma pessoa, mas está se dando muito bem na vida, se dando melhor na vida do que ele próprio, inclusive, tá bom? Então, a história gira em torno do sujeito que perde o seu nariz, descobre que ele está andando por aí, e não só andando por aí, mas se dando melhor do que o seu próprio dono. É uma premissa tão absurda, porém contada com uma sinceridade, com uma candidez tão pura, você não consegue não acreditar naquilo. Né? É estranhamente verossímil a história, ao mesmo tempo em que é sempre engraçada e sempre cortada por um fio de amargura, de tristeza, porque afinal de contas o coitado do conto não fez nada para merecer aquele negócio. Então ele fica totalmente perdido, totalmente impotente. E o sentimento de impotência, a sensação de que a sociedade é algo absurdo, a sensação de que as hierarquias de poder na sociedade são absurdas, que as grandes cidades, com seu caos, com sua sujeira, com suas injustiças diárias, estão absurdas. Tudo isso aqui está em Gogol. E, por incrível que pareça,
é um livro que a semelhança de A Metamorfose do Kafka parece tanto mais realista quanto mais absurdo ele vai ficando. Baita livro, é bem curto. Esse você lê literalmente em um dia, em uma tarde, tá bom? E é um grande clássico escrito por um dos maiores escritores russos. Agora temos O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Na verdade, essa tradução do título não é a mais comum. A mais comum é O Médico e o Monstro. Essa edição foi que eu encontrei aqui do CLC, tá? Este livro foi escrito por Robert Louis Stevenson, um dos meus autores favoritos, o cara que escreveu também A Ilha do Tesouro, tá? E por que eu amo tanto esse livro aqui? Primeiro porque ele foi maravilhosamente bem escrito. Segundo, Stevenson foi um dos mais puros contadores de histórias. Então ele tem aquela veia de puro contador de histórias que você encontra em sujeitos como Dickens, Dostoiévski, Suassuna, Gabriel Garcia Marques e outros. São aqueles sujeitos que você sabe que, cara, esse cara escreve tão bem que eu leria qualquer coisa que ele escreveu. Mas além do primor, né, estilístico e narrativo, a história também é interessante. É um ótimo livro para quem quer fazer uma transição de livros de gênero, de terror, né, de suspense, thrillers, para clássicos. Porque ele fica no meio termo ali. Né? Ele é quase um livro de gênero, poderia ser chamado de livro de gênero, de ficção de gênero, mas pelas suas qualidades e pela sua profundidade, este livro é um daqueles que ficam muito melhores. Quanto mais você se aprofunda nele, eu indico esse livro para todo mundo que quer ler livros melhores, porque ele é uma ótima ponte. A trama é aquela que quase todo mundo conhece, pelo menos por cima. O Dr. Jekyll, depois de alguns experimentos, acaba revelando, né, o seu lado mais sombrio, que quando vem à tona, transforma-se no Sr. Hyde. Então a ideia não é que é uma força externa que cai sobre o Dr. Jekyll e ele vira um monstro. A ideia é que são as pulsões internas do Dr. Jekyll suprimidas, né, pela moral, pela religião, pela lei, pelo bom senso. São essas pulsões assim mais primitivas e descontroladas que são soltas de uma vez só e se manifestam em uma nova criatura que se chama o Sr. Hyde. A trama vai se desenrolando para que nós descubramos, afinal de contas, quem é que vai vencer a batalha dentro do único corpo. Se é o Dr. Jekyll, ou seja, o indivíduo que tem ao mesmo tempo as pulsões más e as partes boas, ou o Sr. Hyde, que é puramente pulsões más ou pulsões descontroladas, tá bom? Então, baita livro, prato cheio, né, como foi para a psicanálise, para o junguianismo, mas também para outros tipos de análise teológicas, inclusive, da obra. Baita livro. As Minas do Rei Salomão. Ele é um livrinho que eu não escuto ninguém falando sobre esse livro. E eu não entendo por quê. Esse livro foi escrito pelo Henry Rider. Ele influenciou diretamente Indiana Jones e o Haggerty influenciou diretamente outros sujeitos. Por exemplo, o criador do Conan. E ele era, curiosamente, admirado por indivíduos como Freud, C.S. Lewis e J.R.R. Tolkien. Por quê? Porque, segundo C.S. Lewis, o Haggerty foi um dos mais puros criadores de mitopoética que ele conheceu. Como assim? Tanto Lewis quanto Freud e o Tolkien também discerniram no Haggerty uma espécie de... O Haggerty escrevia quase zero considerações estilísticas e depois de pouquíssima pesquisa. Ele não era um sujeito que criava o seu mundo e a sua história depois de uma longa pesquisa, escrevendo cuidadosamente. Cara, descia nele um espírito, baixava o influxo lá de alguma musa inspiradora de história de aventura e ele escrevia loucamente. Era esse tipo de escrita quase psicografada que interessou muito a Freud, porque Freud percebeu que, cara, esse sujeito aqui, ele parece canalizar o que há de mais primitivo no ser humano na hora que ele escreve. E o C.S. Lewis, abordando a coisa por outro ângulo, dizia que o Haggerty tinha uma espécie de filtro, a partir do qual ele conseguia captar tendências que nós chamamos de arquetípicas, mas que Lewis daria outro nome, e as colocava nos seus livros. De forma que As Minas do Rei Salomão tornou-se, de fato, um livro que deu origem a basicamente todo um gênero de histórias.
Esse gênero de histórias que depois seria cristalizado em o Indiana Jones, começou aqui. Tá? Começou aqui com uma inspiração do Sr. Haggard, que inclusive escreveu o seu primeiro livro, acho que foi esse aqui mesmo, por causa de uma aposta. O Diacho do cara escreveu o livro, tá? E ele fez tanto sucesso que depois ele escreveu outros. Então, durante muito tempo, houve uma tradução bastante popular do S. de Queiroz, mas naquela tradução o Essa mudava muito o livro. Recentemente, todavia, lançou essa edição, que é maravilhosa. É muito bonita, eu adoro essa capa. Tem um belíssimo texto de introdução aqui, e a tradução parece ser muito bem feita. Então, recomendo demais esse livro. É o suprassumo da aventura e a origem de muita coisa, que vai desde Tomb Raider, passando por Indiana Jones e chegando até o meu clássico favorito, né, do videogame, Uncharted. Maravilha, tá? Mais um russo, gente. Desculpa, os russos ganharam aqui, né? Não tem como, tá? Ivan Turgenev, o sujeito que, no seu leito de morte, convenceu Tolstói a escrever Ivan Ilitch. Turgenev escreveu um dos livros mais maravilhosamente gostosos de ler, Pais e Filhos. Ok? Qual é a trama desse livro aqui? São dois amigos universitários, Bazarov e Arkady, que estão voltando de férias para a casa do Arkady. Nessa casa vivem o pai e o tio do Arkady. Então nós temos aqui a geração atual, né, que seria a dos universitários, e a geração imediatamente anterior, que seria do pai e do tio. Esse livro é inacreditavelmente atual, porque esse abismo entre as gerações, hoje em dia, parece estar ainda pior do que naquela época. Por outro lado, parece muito igual, ok? Então, o Bazarov é uma espécie de radical, ele foi para a faculdade e de lá volta com ideias muito radicais sobre a moral, sobre a religião, sobre a ciência, sobre as relações sociais. E essas ideias do Bazarov, que pareciam blasfemas para a geração mais antiga, acabam desestabilizando ali a casa e fazendo com que a geração mais antiga pare para pensar também em algumas coisas. Porém, a parte interessantíssima do livro é, primeiro, os personagens parecem gente de verdade. É uma coisa bizarra, tá? Você se esquece de que está lendo um livro e você... Cara, são pessoas reais. Cada um dos diálogos, cada palavra usada parece ser real. É bizarro. Segundo, o livro é basicamente, a trama dele, o que acontece, é como se fosse uma peça de teatro, em que você tem uma cena de pessoas discutindo em uma casa de rico, depois outra cena de algumas outras pessoas discutindo em outra casa de ricos, e por aí vai, né, mudando de cenas. São conversas, basicamente, e poucas cenas de maior intensidade, por assim dizer. A maior parte do livro são conversas. E as conversas são profundamente interessantes. Por quê? Porque elas surgem de forma natural. E o que os personagens fazem são, ao mesmo tempo, reflexo daquelas ideias e influência daquelas ideias. De forma que você vai percebendo alguns personagens mudando ao longo da história e se inclinando ou para mais perto da geração antiga ou radicalizando-se cada vez mais. E você de fora consegue perceber o que aconteceu com as pessoas que tinham estas e aquelas ideias. Era mais justo, mais moral, mais intelectualmente acertado ir para este ou para aquele lado. E como tudo na vida, você vai perceber no final que não é tão fácil assim decidir o que era melhor e o que era pior. Tá bom? Baita livro. Baita livro. Depois temos também Lisístrata. Lisístrata, eu não tenho aqui comigo o livro, porque eu não tenho, eu não comprei, eu esqueci de comprar, tá? Mas é uma peça do gênio cômico de Aristófanes, um dos maiores dramaturgos gregos, e o sujeito que tirou sarro de ninguém mais, ninguém menos que Sócrates, tá? Mas qual é a ideia de Lisístrata? Atenas estava em guerra com Esparta, já havia muito tempo, e as mulheres não aguentavam mais. Você imagina, então, décadas de guerras, com seus maridos fora de casa, com racionamento de comida, com desgraça, com mortes, com aquela tensão constante, né, que deve cair sobre quem está em guerra. E as mulheres decidem usar a arma mais letal de todas para que aquela guerra acabasse. Elas decidem fazer uma greve de sexo. Decidem fazer a greve de sexo e não apenas isso.
Pegam as mulheres que já eram mais velhas, e cujo apelo sexual já não era aquelas coisas, né? Com peitos que já não eram tão vistosos, por assim dizer, e fazem com que elas invadam um lugar no qual eles não tinham as provisões. Então elas sequestram as provisões e, ao mesmo tempo, sequestram os pingolinhos dos homens, porque eles não poderiam sair das calças mais, a não ser que aquela guerra acabasse. Então, o livro, a peça, é extremamente engraçado. Recomendo que você leia a tradução do Milor Fernandes, porque o Milor Fernandes consegue traduzir aquilo para o mundo de hoje de forma que ele mantém a parte cômica do livro ou da peça. É uma daquelas obras que fazem você pensar assim, ok, muita coisa mudou mesmo. Porém, fundamentalmente, nós somos exatamente iguais ao que éramos 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás. Porque você lê aquele negócio e você identifica tanta coisa, especialmente hoje em dia, né? Que há uma guerra de sexos declarada, pulsante. Então, cara, é um baita livro, ele vai ser muito engraçado, pode ser que ele deixe algumas pessoas putas, mas indiferentes, ninguém vai ficar. Eu vou terminar então com Frankenstein. Por quê? Porque Frankenstein é uma daquelas histórias que é igual Drácula. As pessoas acham que conhecem porque já viram o personagem em 1001 adaptações, já viram filmes, já viram versões do personagem que, assim, ele é tão conhecido quanto, ele é tão real, né, quanto Benjamin Franklin, quanto o Abraham Lincoln. Porém, essa é uma ilusão, porque as adaptações são muito diferentes do original. O original é um livro, eu já adianto, não vá lê-lo achando que você vai encontrar algo parecido com Stephen King, não vá ler o livro achando que você vai encontrar uma história de terror nos moldes das histórias atuais de terror. Esse é um livro romântico, no sentido de é um livro derivado da escola romântica, de forma que grande parte da narrativa é devotada a descrições da natureza. Os personagens são unidimensionais em grande parte, eles não são psicologicamente complexos. E a criatura não aparece muito no livro, tá bom? Por quê? Porque a Mary Shelley, que foi um gênio absoluto, né, escreveu esse livro com 19 anos, se não me engano, a Mary Shelley, ela tinha influência direta da teoria estética do sublime, que era uma teoria estética que dizia basicamente o seguinte: existe um tipo de beleza que é a beleza derivada da harmonia, a beleza derivada das cores e das composições que se harmonizam, que causam um tipo de sensação em quem as enxerga, em quem as contempla, de apaziguamento, de paz, de tranquilidade, de anseio por algo que acolhe. Mas existe um outro tipo de beleza, que o Burke chama de sublime. E o sublime é o tipo de beleza que você encontra em grandes penhascos, em tempestades no mar, em uma catedral gótica. É uma beleza que não depende da harmonia, ela depende, por assim dizer, da pura força, do tamanho, da energia, que pode ser caótica, que pode ser violenta. Então, o sublime não informa só as descrições de paisagens, que acabam simbolizando a criatura, né? Mas informa também a criação da própria criatura, que não se chama Frankenstein. Frankenstein é seu criador. Porque a criatura acaba sendo a manifestação encarnada do sublime. Mas não só isso, ela também incorpora o outro lado do cientificismo, porque naquela época havia um frenesi assim, de empolgação doida com a ciência. A ciência resolveria todos os problemas da humanidade, inclusive a morte. Então, Mary Shelley, com uma presciência impressionante, manifesta na criatura o outro lado da ciência. Né? A tecnologia que seria a Torre de Babel, né? Que queria atravessar a fronteira entre a humanidade e o divino. De forma que nós temos aí um livro com muitas influências, que vão desde influências estéticas até influências científicas, mas que no final gira em torno da tristeza que é você ser uma criatura que não sabe o que é, de onde veio, para onde vai e para que serve.
Beleza? Então não é um livro de terror, pode causar medo em algumas pessoas, mas é um livro que vai causar emoções profundas naqueles que gostarem dele. Não serão as emoções que você esperaria, mas serão emoções que podem marcar você sim, com certeza. Tá bom? Então aqui estão 12 clássicos da literatura, com no máximo 200 páginas, que vão desde sátiras grotescas, passando por obras comoventes, chegando até obras muito realistas e caindo, de fato, num livro que fala sobre o nariz que ganha vida. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Depois eu vou postar aqui as edições que eu recomendo também, que eu esqueci de falar sobre elas, tá bom? Então é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Vai ler, já. É nóis. Abraço.